Olá, meus nobres e minhas nobrezas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu quero nesse momento iniciar uma série de temas relacionados com a Bíblia Despertar, que ela traz vários temas, um para cada dia da semana, relacionando-os com os 12 passos de AA. Então é uma ferramenta terapêutica que auxilia muito no tratamento de dependentes químicos. E eu quero começar hoje com o primeiro tema, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 16, dos versículos 1 ao 15. E o primeiro tema chama-se Situações de Perda, que está relacionado ao primeiro passo, onde o primeiro passo nos ensina: admitimos que éramos impotentes perante as nossas dependências e que tínhamos perdido domínio sobre nossas vidas. Então é um passo que fala de admitir a nossa doença, admitir o nosso problema, para assim vencermos a negação e entrarmos em um processo de aceitação e de rendição diante do tratamento. Então, nesse tema Situações de Perda, ele vai tratar justamente daquele período entre Agar e Sarai, esposa de Abrão, pois ainda não tinham sido mudados seus nomes, aonde Sarai não podia ter filhos e ela oferece a sua escrava a Abrão, Agar, para poder ter relações com ele e assim ela engravidar e servir como substituta, pois isso era comum entre as famílias judaicas, as famílias hebreias naquele tempo. Então, nesse período, Agar, ela tem relações com Abraão, ela é engravida, e pelo fato de engravidar, porque naquela época uma mulher grávida, ela era tida como abençoada, então ela começa a menosprezar Sarai, sua senhora. Então Sarai, ela vai lá para Abraão e reclama, e Abraão diz: ela é tua escrava, faça o que você quiser. Então ela começa a maltratar Agar, começa a bater nela. E Agar se vê numa situação difícil e termina fugindo para o deserto. E ali, naquela fuga, o anjo do Senhor a encontra e fala com ela: volte e obedeça a sua dona em tudo, pois eu vou fazer do teu filho, do menino, uma grande nação. Então ela recebe ali uma promessa do Senhor e volta. Então, o que é que essa história ela quer transmitir isso dentro do primeiro passo? Que muitas situações acontecem em nossa vida que nos tornam impotentes. Nós não conseguimos resolver. Agar, por mais que tentasse resolver, ela era escrava. Ela estava numa situação de impotência. E isso acontece com o dependente químico. Ele se encontra numa situação de impotência. Ele não tem forças por si só de sair daquela situação. Mas aí ela recebe uma orientação de Deus de voltar e obedecer, de entrar na disciplina. E isso ali Deus começou a abençoar a vida dela, não é? Então muitas vezes nós entramos numa situação de impotência e a nossa primeira atitude quando chegamos nesse estado é de fugir, é de querer sair de perto daquela situação e não enfrentar o problema de frente. Então isso é um comportamento adictivo, que é necessário que o dependente químico ele aprenda a resolver, não negar a situação, mas aceitá-la e tentar resolver de um modo diferente. Porque assim, toda vez que nós passamos por uma situação de impotência, a primeira coisa que vem na nossa mente é: vou fugir. Vou sair dessa situação, eu não quero nem saber, que se resolvam, eu não quero saber disso, e deixa o problema para outros resolverem. Nós não queremos assumir, temos medo, várias emoções e situações ocorrem dentro do nosso emocional, da nossa mente, do nosso coração, e sempre nós procuramos o caminho mais fácil, que é fugir, por causa das situações de impotência, das situações de perda, Nós perdemos tanta coisa, e terminamos por último perdendo a nossa liberdade, a liberdade da vontade de fazer aquilo realmente de fato que nós queremos, porque a adicção ou a droga, quando nós entramos nela de cabeça, ela termina tirando a nossa liberdade, nos tornamos verdadeiros escravos e cometemos várias coisas ruins para poder alimentar o nosso vício e matar a nossa vontade. E nisso nós criamos situações que geram perdas para nós e frustrações. E nos sentimos impotentes, não temos como resolver à primeira vista. Então o que a gente faz? A gente foge. Então hoje Deus fala para você, diante desta situação, não fuja, tenha calma, respire fundo e veja uma melhor solução de resolver esse problema. Pare de negar o seu problema e comece a aceitar que você tem um problema sim, mas que este problema tem solução.
Entregue tudo nas mãos de Deus, que Ele transforma as situações de perda em situações de ganho. Só é você crer. Amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, estamos juntos. Amanhã teremos um segundo tema. Amém? Comente, nos siga e compartilhe.